Geladeira a gente tinha, porque precisava, né? Tinha várias geladeiras lá em casa. Liquidificador não tinha. Quando saiu o liquidificador, eu que vim fazer o curso aqui em Sorocaba. Esta é uma dona de casa feliz. Ela com toda a sua família no início de mais um dia. E já no café da manhã, ela conta com Valita. Útil, funcional e elegante, o liquidificador Valita, perfeição absoluta, moe carne, bate maionese. Maionese que fazia no liquidificador, que saiu maionese, imagine, é uma coisa nova também, porque não se fazia isso. Você viu porque quem tem Valita tem tudo? Naquele tempo nós tínhamos o quê? Tinha um cinema, que era o grande aço da televisão, buscou tudo isso aí, certo? Daí começou a diminuir a frequência do cinema. No fim, o gerente mandou fechar, aonde ele chorou. Chorou de verdade, porque ele tinha amor por aquilo, sabe? Foi uma pena quando acabou, viu? E ora come si fa? Il paese resterà senza divertimenti, senza niente. Ma chi li ha i soldi per ricostruire il cinema? O gerente falou, nós não podemos mais funcionar por causa da alta de preço. Fazia teatro com o grupo do Pedro Salomão José. O Pedro era diretor no Recreativo. Então lá no clube a gente fazia os ensaios de teatro, depois começamos a ensinar teatro para a criançada. O jornal é um órgão de trabalho, de perseverança, que vai junto, que acredita, que é o nosso caso. Depois, em 1977, já com vivência em Votorantim, já conhecendo muita gente que aqui morava, até pela lida jornalística, conhecendo as pessoas. Eu e mais o Celso Ribeiro, que é o Marvadão, nós viemos implantar a Folha de Votorantim. Ele saiu às ruas no dia 8 de dezembro de 1977, foi lançado oficialmente numa solenidade no Parcão aqui. O jornal ele vive o dia a dia de uma cidade. Então, ele por obrigação, ele tem que conviver com todos os segmentos da sociedade. Bom, eu fui músico, sempre fui músico, né? Então, onde tinha música, eu estava presente. Depois eu fiz um conjunto aqui em Votorantim. Também toquei 10 ou 12 anos. Mas morreram todos, acabou o conjunto, acabou tudo. Eu fiquei sozinho. Eu era criança, quando eu comecei no negócio da música, eu tinha uns 10 anos. Agora, tocava o bumbo, né? E quando o bombeiro não vinha, que fartava não vinha, meu pai queria que eu fosse, porque ele sabia que eu tinha prática, né? Então eu falava para ele, pai, se o senhor comprar 400 reais de bala para mim, eu vou, senão eu não vou. Tinha uma banda que chamava Briosa, que era da indústria, e outra que chamava Teimosa. A Briosa ocupava sempre o corito, porque era da indústria. E a Teimosa, uma que se formou, a Revelia. Foi um sacrifício para formar a banda, dizia a banda Teimosa. Ela ocupava fora do corito, mas quando tinha algum desfile, alguma coisa, as duas bandas participavam. O pessoal da fábrica tinha uns pais dele que era, não sei o que tinha, era invejoso, e queriam desmanchar a banda, não queria que nós tocasse a banda, queria que só eles tocassem a banda. Teimosa era a banda do nosso pessoal, que era a oposição do grupo Votorantim. E a gente disputava, né? Ia sábado, domingo, tocar pra lá, pra cá, né? Mas o pessoal, onde a banda Teimosa ia, enchia de gente atrás da banda. E a banda da fábrica não. A banda da fábrica, o pessoal pegaram antipatia pela banda da fábrica. Sempre depois da missa, no sábado, né? E o padre fazia questão, não tocava a banda enquanto não acabava a missa. Eles ficavam todos lá, os músicos esperando acabar a missa para começar a tocar.
a educação é diferente. A de hoje e a de 70 anos atrás, né? E a escola também era levada muito a sério naquela época. A criançada, olha, eu acho que aprendia muito mais do que atualmente. A infância naquele tempo era muito pobre, né? Para ir na escola não tinha isso que tem hoje. O aluno tem esses tênis caríssimos, né? O uniforme é caríssimo, né? Naquele tempo não tinha isso aí. A minha mãe fazia meus cadernos de resto de papel de embrulho para mim na escola. O meu uniforme era feito desse saco de farinha de trigo, de padaria, ela comprava e fazia o meu uniforme. Agora, o meu lápis, para não terminar logo, eu ponhava na ponta, que era para me usar até ficar assim. Não podia comprar outro. Não tinha possibilidade. Eu estudei daquele jeito. Sempre estudando à noite, né? Porque operário tem que trabalhar à noite, né? Todos os meus colegas estudavam à noite naquele tempo. Estudar de dia era um privilégio de poucos naquele tempo. Naquele tempo só tinha o grupo escolar, o Comendador Pereira Inácio, que desde 1920 era do grupo Votorantim. Só em Sorocaba que tinha ginásio, né? Que não tinha. Fui convidado a ser instrutor no Senai. E o Senai para ensinar tecelão, fiandeiro. E depois aperfeiçoou parte de mecânica também, tudo. O Senai, ele foi desde 1942. Porque eu fui da terceira turma. E aí, quando o Votorantim desmembrou, começaram assim os parques infantis e começou a melhorar a educação, ginásio aqui, e aí começou a melhorar a educação. E por volta da quinta, sexta série, eu tinha meus 11, 12 anos, houve um evento por épocas do aniversário da cidade, foi nesta época, feito pela Secretaria da Cultura. Foi feita uma eleição dentro da escola para que fosse eleito prefeitos. Outras escolas também levaram representantes de alunos. Daí esses representantes fizeram uma eleição entre eles. E daí nessa eleição eu acabei ganhando como o prefeito. Mas eu sei que naquele dia eu passei o dia todo na cidade, na prefeitura. Eu despachei, eu fui a programa de rádio, eu me lembro que eu assinei uma portaria, isso deve estar assinado lá até hoje, se guardaram isso nos arquivos, né? Eu almocei na casa do prefeito, né? Fui buscado e levado de volta para casa no carro oficial, né? Saí nos jornais, saí no Cruzeiro. Naquela época não tinha tanta TV assim, senão com certeza tinha saído também. E esse título eu tenho até hoje, de único prefeito mirim. Depois nunca mais a cidade promoveu isso. Aqui nós quase não tínhamos crime, encrenca, essas coisas, não tinha. Não saía briga, não saía mais nada, era uma paz. Sabe quanta polícia de Votorantim? Sabe qual era o maior efetivo de polícia aqui em Votorantim? Você não sabe disso. Era o Câncio. Antigamente só tinha uma tramelinha na porta, um trinco, punha o trinco na porta, saía, podia sair tranquilo que ninguém mexia. Todo mundo alugava suas casas e aquele tempo não precisava nem fechar a casa. Então você deixava a porta aberta. Naquele tempo ninguém entrava na casa do outro. Agora é um perigo, viu? E havia muita honestidade. As casas de Votorantim não tinha fechadura nenhuma. Às vezes esquecia alguma coisa na porta, outro dia estava lá. Hoje, se descuidar, levam até a casa da gente, com a gente dentro. Então não tinha perigo de ladrão, não tinha perigo de nada. Você podia sair, largar a casa aberta, que não tinha perigo de nada. Hoje, se você descuidar, eles roubam até você. Votorantim, ela tinha a rede ferroviária, né, própria, que era a Estrada de Ferro Elétrica Votorantim. Tinha muito daqui de Sorocaba.
Iam enormes vagões, trens, né? Vinha 4 carros de bonde. O bonde é o trem, né? Que chamavam de bonde. O bonde saía da Paula Souza, passa ainda até a linha aí, né? Pegava lá na Vila Assis. Existia o bondinho para os homens e o bondinho para as mulheres. Que ia separado, né? Não andava junto. E esse bondinho era composto do bonde, motor, né? Mas que levava a gente, e 4 carros. Reboque, você vai lá, todos. E vinha cheio de gente de Sorocaba para trabalhar em Votorantim. Foi sempre tirar o bonde de fora. Foi uma briga para tirar o bonde de fora, né? Nós agitamos lá, a polícia, para querer pôr os ônibus. Mas queriam que nós pagássemos os ônibus, aí nós não pagamos. Os que entraram depois, aí começaram a pagar. Eu fiquei até o último dia trabalhando com me dar um passo para mim ir e voltar sem pagar o ônibus. Que Votorantim era como se fosse um bairro operário, era distrito de Sorocaba. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada, era uma vila. A partir de 1890 é que o Banco União, enfim, os capitalistas da época construíram a primeira fábrica, produção de chita, construíram a linha férrea e a estaçãozinha de Votorantim, né, com a estrada de ferro Votorantim-Sorocaba, e começaram a construir o bairro da Chave e logo depois o bairro da Barra Funda. Para trazer operários aqui. Os operários vinham aqui, ganhavam a casa de graça e trabalhavam na Votorantim, né? Porque alguma coisa que você tinha aqui não era do município, era da fábrica. Votorantim era uma cidade pequena, tinha só aqui a Chave, Barra Funda, o rio acima. Lá do rio acima, aqui no centro, era uma trilha. E Sorocaba, como cidade principal, arrecadava todo o imposto do Votorantim. Quem dava atenção para Votorantim era o grupo Votorantim. A cidade era bem diferente. Até Sorocaba falava que a gente morava na fazendinha. Era completamente abandonado, né? As ruas não tinham asfalto. Se a fábrica tomava conta de alguma coisa, tudo bem, senão ficava no abandono mesmo, né? Votorantim tinha na frente da fábrica de tecidos, que era o centro da época, né, de Votorantim, tinha uma praça. Tinha os bancos, tinha o coreto onde tocava a banda. E a moçada ali era o ponto de encontro para arrumar namorados, namoradas, né? Aqui em Votorantim, o ponto de encontro da gente era no Bar do Arcuri. Era a coisa principal que tinha aí, era esse bar do Arcuri, era o mais bonito que tinha no restaurante.